Olá a todos, meu nome é Amanda Iris Fio. Hoje eu vou apresentar um artigo de edição especial desse journal, intitulado Espectrometria de Massas, Ionização de Fiber Spray em Química Forense, um screening de drogas de abuso e determinação direta de cocaína na urina. Bom, esse artigo ele foi escrito por pesquisadores da UFES, e do IFES, tanto do campus de São Mateus quanto do campus de Vila Velha, com colaboração do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense, INCT Forense, Departamento de Ciências Naturais da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, e também Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Espírito Santo. Esse journal, ele apresenta um alto fator de impacto. Então, a apresentação ela está dividida em introdução, experimental, resultados de discussão e conclusão. Para a introdução, eu vou abordar um pouco sobre as fontes de ionização ambiente. A ionização ambiente ela é a principal técnica aplicada em química forense devido à sua análise direta e não destrutiva, ou seja, ela garante aqui a preservação das características químicas das amostras, das evidências, então ela garante um correto julgamento dessas amostras. É uma técnica simples, de alta sensitividade e acurácia. Nesse artigo de mini review, os autores trazem essa imagem com as técnicas de ionização ambiente conhecidas até o momento, que foi em 2017, mas Correa e colaboradores, eles assumem 5 principais técnicas de ionização ambiente em casos de química forense, que no caso seria a DESE, PSI, DART, EASE e ELDE. Porém, aqui eu vou dar mais ênfase à Paper Spray Ionization, que é a PSI, A Paper Spray é muito popular em química forense por conta da sua praticidade, da sua velocidade, por apresentar um baixo custo e por usar menos amostras e ser bastante reprodutível, conforme já foi relatado em estudos de documentos, explosivos, adulteração de bebidas, drogas de abuso e vários outros. E, além disso, é uma técnica que permite avaliação de evidências sem qualquer pré-tratamento, como já dito anteriormente, por ser uma técnica de análise direta. Então, ela não precisa de pré-tratamento ou modificação. Também preserva as características químicas da amostra, principalmente em matrizes complexas, como sangue, plasma, urina, saliva, e também já foi usada para quantificar anfetamina, metanfetamina, MDMA e vários outros. Porém, a sensibilidade dessa técnica ela é dependente do caráter do papel, e essas características elas podem afetar o processo de adsorção e desorção do analito e também a eficiência de eluição desse analito. Isso depende das forças de interação entre o papel e o analito, ou seja, as ligações de hidrogênio e as forças de Van der Waals, que podem interferir diretamente na ionização dessa amostra. Então, com o tempo, foi surgindo a aplicação de novos substratos, como o uso de fibra polimérica, por possuírem baixa polaridade e que tem proporcionado alta sensibilidade na análise de amostras biológicas, porque são mais hidrofóbicos e possuem uma morfologia e porosidade mais adequada para os estudos. Então, essas metodologias que utilizam fibras poliméricas como substratos, elas são atualmente conhecidas como ionização de fiber, spray.
Então, como objetivo desse trabalho foi desenvolver e aplicar a FSI, a Fiber Spray Ionization, usando uma fibra de polipropileno capilar comercial combinada com FT-CRMS para avaliar as amostras apreendidas de drogas, que foram comprimido, papel mata-borrão, haxixe e cocaína em pó, bem como uma amostra de urina em caso de abuso de drogas. E também foi realizado o estudo quantitativo da cocaína por FSI, diretamente da urina, sem qualquer pré-tratamento de amostra, diluição ou extração. E foi comparado com os resultados obtidos por paper spray. Aqui eu trago sobre os materiais e reagentes, onde as amostras elas foram disponibilizadas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A cocaína pura ela foi obtida a partir do processo de purificação de amostras de crack. Esse processo ele já é realizado pelo laboratório de pesquisa. A amostra de urina de um suspeito também foi disponibilizada pela Polícia Civil e a urina em branco ela foi obtida de um voluntário saudável do sexo masculino. E nós temos algumas características e outras considerações sobre os reagentes e materiais utilizados, né, como a solução de cocaína adulterada, procaína, hidróxido de amônio e ácido fórmico, solventes de grau HPLC, sendo metanol e acetonitrila. Aqui nós temos algumas características da fibra polimérica utilizada e aqui dos papéis de filtro qualitativo. Aqui, nesse slide, nós temos a preparação das soluções de estoque e as soluções do padrão, onde as drogas apreendidas elas foram preparadas em uma concentração de 2 mg por ml, no caso aqui do comprimido e do pó de cocaína, e também do papel mata-borrão. Aqui foi realizado um procedimento um pouco diferente para o extrato de haxixe, mas também foi realizado em concentração final de 2 mg por ml. As soluções do padrão atingiram a concentração de 4 microgramas por ml. Já as amostras de urina, elas foram preparadas de forma semelhante, usando a urina em branco como solvente. Para o estudo quantitativo, as soluções de cocaína e metanol, urina em branco, foram preparadas em triplicata, contendo o padrão interno, como procaína ou cocaína adulterada, a 20 nanogramas por ml. Então, foi construída a curva de calibração usando sinais de analitos de adultos de hidrogênio. A linha de tendência ela foi obtida por regressão linear a partir da correlação da cocaína e a razão de intensidade de íons de cocaína para o padrão interno. Aqui nós temos a parte do FSI, né, para análise que foi utilizada a fibra de polipropileno, cortada em um comprimento de 1 centímetro, moldada em um ângulo de cerca de 30 graus, e foi fixada por um clipe de metal e colocada na câmara de ionização do espectrômetro de massa. Esse clipe ele foi mantido na entrada desse espectrômetro. O espectrômetro utilizado foi o FT-CRMS, da Solarix, da Bruker, certo? As análises foram realizadas no modo positivo, tanto para FSI e PSI, para as amostras apreendidas de comprimido, papel, mata-borrão e pó de cocaína. Para as amostras de haxixe, as análises foram realizadas no modo positivo no modo negativo, perdão, nas duas técnicas. E aqui nós temos algumas características do espectrômetro e dos espectros de massa, certo? Como resultado de discussão, a primeira coisa que é abordada é a otimização das condições da análise de Fiber Spray Ionization. Aqui, nessa figura, nós temos o espectro de massas de Fiber Spray Ionization da fibra de polipropileno em branco,
usando a acetonitrila, aqui é o espectro superior, e o metanol aqui no espectro inferior. Nota-se uma semelhança entre os espectros, que pode ser explicado pelas tensões de superfície do metanol e da acetonitrila, que são bem próximos, porém, essa tensão de superfície ela é menor no metanol, o que pode se relacionar à maior quantidade aqui de íons observados. A eficiência do processo de ionização utilizando solventes, ela foi também analisada utilizando uma solução de procaína, e ela mostrou que o metanol, no caso aqui a letra C, o inferior, é o mais adequado do que a acetonitrila, aqui em A e em B, sendo que em B ela foi dopada com ácido fórmico. E o metanol acidificado, que eu não mostrei aqui, apresentou resultados semelhantes ao do metanol puro. Então, por isso, foi utilizado o metanol puro a partir de então, certo? Aqui é a análise quanto à distância da ponta da fibra de entrada do espectrômetro de massas, onde nós temos aqui a avaliação a 15 milímetros, 12, 10, 8 e 5 milímetros. Os resultados eles mostram o melhor desempenho de fiber spray positivo com a ponta da fibra fixada a distâncias entre 5, aqui, né, nós temos uma abundância de 100%, até 10 milímetros, onde nós também temos abundância de 100%. Essas distâncias menores do que 10 milímetros, elas apresentam, então, uma maior intensidade de sinal de analitos da amostra de cocaína. Então, é provável que essas distâncias aqui de 15, 12 ou menores do que 5, elas apresentam uma má formação do cone de Taylor. Então, o valor de 5 milímetros ele foi escolhido como a distância padrão para os próximos procedimentos. Essa aqui é o esquema, né, representativo da Fiber Spray Ionization, onde nós temos aqui a angulação, né, do polipropileno, o clipe de metal, o solvente, né, do spray, e aqui a entrada dos analitos sendo recebido aqui pelo FT-CRMS. E aqui são as condições utilizadas para análise. Bom, para os resultados das análises das drogas de abuso, nós temos aqui o comprimido, o pó de cocaína e o papel mata-borrão, todos eles em full screen, onde em vermelho nós temos o PSI, né, o paper spray, no modo positivo, e em preto nós temos o fiber spray positivo obtido. Aqui são os analitos encontrados, os íons encontrados, né, nas duas técnicas, onde nós podemos observar que em alguns casos nós tivemos uma abundância maior no caso de fiber spray do que no caso de paper spray, né, onde nós vamos ver melhor aqui. Alguns componentes nós temos uma abundância de 100% em fiber spray, né,
em paper spray também. E em outros, nós temos uma abundância maior em fiber spray, no caso desse composto e desse aqui também. O único que não seguiu essa linha foi na análise do comprimido, onde nós tivemos esse íon. Também foi realizado uma experiência quanto à concentração da solução metanólica da cocaína em pó, onde foi avaliado a concentração de 2 nanogramas até 20 nanogramas. Nós observamos que a técnica de fiber spray, ela obteve intensidades relativas muito maiores do que da paper spray, né? E também quanto à intensidade, algumas foram muito maiores, como por exemplo, em 20 nanogramas por ml, nós temos aqui uma intensidade de 10,85, enquanto aqui nós temos uma intensidade de 2,08. Então, é uma diferença muito grande quando nós observamos que é 10 elevado a 7 a intensidade, né? Além disso, aqui nós temos o espectro de massas em full scan para amostras de extrato de haxixe. Essas foram analisadas no modo negativo nas duas técnicas. E nós observamos que o espectro de fiber spray foi um pouco mais limpo do que a técnica de PSI, certo? Aqui nós temos o metanol puro e aqui o metanol dopado com hidróxido de amônia. Aqui nós temos uma expansão, né, dos espectros de fiber spray em preto e de paper spray em vermelho, do extrato metanólico do haxixe apreendido. Para a determinação de cocaína na urina, o desempenho quantitativo de fiber spray ele foi avaliado utilizando soluções metanólicas do padrão de cocaína, dopados separadamente com a procaína e a cocaína. Aqui com a procaína e aqui com a cocaína. Nós podemos perceber que com a procaína obteve-se uma melhor linearidade, né, na determinação da cocaína, com coeficiente de determinação, o R quadrado, com 96 aqui no final, enquanto com a cocaína adulterada foi com 67 aqui no final. Então, foi realizado a calibração utilizando a procaína, né? E aqui nós temos a razão da cocaína com padrão interno, ela é mais suscetível à variação durante a análise de PSI do que com o FSI, né? Onde nós vemos que muda aqui a última casa, obtendo-se um coeficiente muito bom, o que pode ser devido ao efeito de matriz, né, para interferir na ionização do analito da urina. Aqui alguns resultados quantitativos que revelam uma menor influência do efeito de matriz na eficiência do fiber spray do que para o paper spray, o que demonstra que o método ele tem um potencial para quantificar cocaína diretamente em amostras de urina, ou seja, de uma amostra biológica muito complexa. E aqui a análise de cocaína na urina apreendida de um usuário de drogas, os espectros de varredura completa obtidos por fiber spray e paper spray demonstram diferenças significativas do espectro de massas e no perfil químico entre os dois métodos. Nós vemos muito mais
sinais, muito mais picos aqui em Fiber Spray do que na Paper Spray. Parece um espectro mais limpo, né? Em geral, a Fiber Spray ela foi capaz de detectar um maior número de sinais com mais sensibilidade do que o Paper Spray, o que mostrou menos efeito de supressão de íons de sinal de papel do que a fibra de polipropileno. Então, aqui nós temos os espectros obtidos por Fiber Spray, Paper Spray, e aqui também nós temos uma comparação, certo? Os resultados mostram sinais detectáveis de cocaína e seus metabólitos como adultos de hidrogênio, de ambas técnicas, com semelhanças em intensidades absolutas e acurácias de massa. A detecção de cocaína ela foi melhor ao utilizar a fibra de polipropileno, com uma intensidade relativa de 36,27% em comparação com o Paper Spray. Ou seja, ela apresentou uma melhor sensibilidade do que a Paper Spray. A maior intensidade obtida para o sinal de CE do que para os outros sinais pode ser explicada pelo consumo de álcool simultaneamente com a cocaína. O consumo de álcool ele induz a transesterificação da cocaína, produzindo altas concentrações desse composto durante o seu metabolismo. Então, a presença de álcool no corpo humano, ele inibe a desintoxicação da cocaína pela produção dos metabólitos, principalmente esses, que causa alto nível de cocaína para permanecer no corpo por muito tempo. Então, isso pode explicar algumas intensidades mais pronunciadas do que o sinal da cocaína. Então, como conclusão, o método de Fiber Spray desenvolvido nesse trabalho, ele tem potencial como uma técnica uma técnica ambiente para análise de amostras forenses. Ela apresentou uma maior sensibilidade do que a Paper Spray para a detecção de cocaína e de seus metabólitos nas amostras de urina. E, além disso, se mostrou um procedimento rápido e não invasivo, com boa precisão e exatidão para quantificar a cocaína na urina. Muito obrigada.